Amados irmãos, bom dia, graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje continuamos a falar no tema do mês da família. O relacionamento de acordo com a palavra de Deus. No dia 15 foi declarado o Dia Mundial da Família, o Dia do Lar. Hoje proponho-me meditar com os irmãos sobre o relacionamento saudável da família cristã. Quero falar das instruções e necessária obediência à palavra de Deus, e não será muito pedir que atentem comigo nas palavras que nos direcionam na construção e manutenção de um casamento que glorifica a Deus. Há um princípio bíblico do qual eu quero falar que preside no casamento. Esse princípio é o de uma dívida a ser paga. Quando alguém se casa, assume deveres e direitos. Eu não sou diferente dos outros irmãos e os irmãos não serão diferentes de mim. Direitos que nos são incumbidos por Deus de praticarmos na relação matrimonial. Este princípio implica que o casamento nos traz essa cláusula de direitos e deveres. A Bíblia diz que quer o marido, quer a esposa, passam a ser devedores, a partir do momento em que se casam, de algo ao seu cônjuge. O ensino das Escrituras é muito claro acerca disto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, está escrito: o marido pague à sua mulher o que é devido, e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais, seja na área sexual, seja na área da manutenção prática da vida no dia a dia, no relacionamento do casal, no meio dessa união, aliança estabelecida. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais, seja na área do relacionamento sexual, seja na prática do dia a dia. Ele argumenta que na vida do casal o amor sexual é importante e é uma dívida mútua, não um favor. Também o é na duração do casamento, e aqui Paulo limita-se a citar as instruções de Jesus, que durante o casamento a mulher não se separa do marido e o marido não se aparte da sua esposa. Esta está escrito em Mateus 19, 3 a 12. Portanto, no casamento existe a obrigação de reciprocidade. Querer os benefícios da vida conjugal sem estar disposto a pagar o seu preço é uma afronta a Deus. O marido e a esposa estão mutuamente intimados a serem submissos aos deveres e direitos inerentes no casamento. É o que está no versículo 3 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Os casais de crentes que desejam viver uma vida que agrada a Deus têm muitas perguntas a fazer a si mesmos. Mas os casais devem meditar no texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33,
uma porção da palavra de Deus que devia ser repetidamente lida para que os membros do casal não esquecessem estas instruções dadas pelo Espírito Santo a Paulo. Ali observaremos que o lar e a igreja são dois campos férteis, dois campos semeados por Deus e nos quais a submissão deve florescer, deve ser praticada. É uma semente muito preciosa que o Senhor coloca nas nossas vidas, nos nossos corações. No lar, os homens devem liderar em harmonia e as mulheres devem compreensivelmente incentivar, devem incentivar e acolher a liderança do seu marido. Porém, cada um dos cônjuges é convidado por Deus a colocar o foco na sua própria dívida e não na da outra parte, uma vez que em matéria de relacionamentos, a inclinação natural de cada um de nós, de cada pessoa, aliás, é ser melhor credor do que pagador. Esta observação tem razão de ser, porque, regra geral, quando os casais pensam sobre os deveres dos cônjuges, percebe-se que cada parte dá sempre mais atenção àquilo que pode cobrar do outro do que àquilo que ele mesmo devia pagar ou fazer à outra parte. Uma segunda observação é que na mentalidade moderna o que se observa nos cônjuges é algo muito parecido com a história que está na parábola de Jesus, aquela parábola que Jesus contou acerca do credor incompassivo. O credor incompassivo, na hora de cobrar a dívida de outros devedores menores, ele nunca usou da mesma compreensão e misericórdia que requerera para si do seu credor. É muito comum termos a capacidade de ver o cisco no olho do irmão do que reparar na trave que está no nosso próprio olho. Escreveu Lucas no capítulo 6, versículo 41, citando palavras do Senhor. Por isso julgo que o conselho que temos, por exemplo, em Efésios 5, 21, é muito oportuno. Muito oportuno ao dizer como proceder. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque no temor de Cristo nós sujeitamos-nos em amor. Este princípio põe em destaque a autoridade de Deus em Cristo sobre as coisas criadas e afirma que a relação entre o marido e esposa está debaixo desse princípio de autoridade e de sujeição. O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é o ponto da estabilidade emocional e espiritual da família. O foco principal de um casal na sua relação conjugal jamais deveria ser os meus direitos e sim os nossos deveres. Um pastor americano chamado Craig Hill foi o fundador da Fundação Internacional para a Família. Num dos seus livros, a que deu o título Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, é curioso este título, ele aborda 3 elementos que têm como objetivo reacender o seu casamento: satisfação, a segurança e o ambiente encorajador. Estes são os 3 princípios, estes 3 elementos que devem ocorrer na vida de um casal. Ao correr da pena, ele escreve que a maioria das pessoas ao casarem-se
agem como uma pulga que encontra um cachorro, com o desejo de sugar do outro o que possa até o satisfazer. Fim de citação. Num lar cristão existe o desejo de um casamento abençoado. Para isso é imperioso que cada cônjuge abandone esse paradigma de pulga autoenganada. E digo autoenganada porque ela acredita que o outro pode ser o seu cão. O que a Bíblia nos diz é que ambos devem procurar entender a sua visão, a visão bíblica, de servir ao cônjuge. A Bíblia, em livro algum, diz que o senhorio do marido sobre a esposa será o mesmo que entre o senhor e o escravo. Do mesmo modo que também não indica que a sujeição das esposas aos seus maridos signifique submissão a um estado de escravidão. Pelo contrário, as Escrituras dignificam a posição da esposa na sociedade e na família, por causa e pelo amor de Cristo. Para que cada cônjuge possa fazer o outro feliz, é necessário que ambos se foquem nos direitos do outro, que são os deveres para com, e não apenas nos meus direitos, que são os deveres dos outros. É assim que Deus vê o casamento. Serão só uma carne. Serão uma só carne. Para a grande maioria das pessoas, casar-se com a pessoa certa significa encontrar alguém que irá satisfazer as suas necessidades e satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, quiçá. Mas a Bíblia ensina que nem o homem, nem a mulher, deve pensar que casa para ser feliz, como é apregoado atualmente nas revistas cor-de-rosa, e erradamente, a meu ver. E digo erradamente porque o princípio bíblico para o casamento é que cada um case com o propósito santo de fazer o seu cônjuge feliz. Como se entende de Deuteronômio 24:5, cujo contexto fala do amor de Deus refletido no comportamento humano. Em Gênesis 2:18 lemos que Deus criou a mulher por causa do homem. O Senhor viu que o homem estava só e percebeu o quanto ele precisava não só de companhia, mas de uma ajudadora. E por isso o Senhor fez do próprio corpo do homem a mulher, formou a partir do corpo do homem, para estar ao seu lado como ajudadora. Por sua vez, na parte final do versículo 5 de Deuteronômio 24, é dito que o marido deverá promover a felicidade à mulher que tomou para si. No lar cristão, se cada um dos cônjuges procurar a felicidade do outro, ambos irão sentir-se realizados. É uma consequência natural. Esta é a razão por que se ensina aos nubentes que, ao entrar em aliança matrimonial, cada um deve estar ciente da necessidade de morrer para si mesmo, apagar o seu ego e procurar agradar ao seu cônjuge. Mas, irmãos, em jeito de conclusão, deixem que vos diga que a maioria dos casais, mesmo os cristãos,
nos dias de hoje, nos dias de hoje não entendem o nível do amor em que deveriam firmar-se. Já ouvi algumas vezes dizerem, para se justificarem, que o motivo da sua separação é que o amor acabou. Mas do ponto de vista bíblico, se acabou é porque não era amor. As Escrituras declaram que o amor nunca morre, nunca perece, ou seja, nunca acaba. Talvez os sentimentos se deteriorem, talvez a paixão tenha acabado, mas estou certo que se um casal andar no temor e no amor do Senhor, esse amor nunca acabará. No mês da família, o casamento é muito importante de ser valorizado. Porque o casamento envolve suportar as fraquezas um do outro. Não se trata apenas de que cada um possa usufruir. O que é que ele vai usufruir do bem? Trata-se, sim, das boas coisas que vai oferecer aos dois cônjuges. Todos seríamos mais felizes se, porventura, nós nos preocupássemos com a vida dos nossos cônjuges. Eu posso vos dizer, amados irmãos, que eu agradeço a Deus. Trouxe para junto de mim uma esposa tão especial e importante na minha vida como é a minha companheira de uma vida, a minha esposa. Eu agradeço todos os dias a Deus por ela. Espero que os irmãos possam manter-se na graça, no amor e na paz do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que esta mensagem, esta meditação seja entendida e que cada um de nós possa, Senhor, anunciar ao mundo, através dos nossos atos e das nossas práticas e da nossa vivência com o nosso cônjuge, mostrar que somos tementes a Deus e que queremos servi-lo e glorificá-lo no seio familiar. Oramos em teu nome e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a nossa edificação. Amém. Até ao próximo domingo.